O Justiça e Você está no ar. Nesta edição, a participação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte na Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. E veja também a comemoração pelos 70 anos da Justiça Eleitoral no Rio Grande do Norte. E mais, na quarta reportagem da série sobre as mudanças trazidas pelo novo Código de Processo Civil, os poderes e deveres dos magistrados. E na entrevista vamos falar sobre as ações do Judiciário Potiguar planejadas para facilitar o uso do processo judicial eletrônico. O convidado é o juiz coordenador do Comitê Gestor do PJE, Cleudson de Araújo Vale. Fique conosco, o Justiça e Você volta em instantes, mas antes disso, você confere os fatos que marcaram o Poder Judiciário Potiguar esta semana. Até já! O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte escolheu o novo integrante da Corte Potiguar para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do desembargador Aderson Silvino. Os 14 desembargadores ativos votaram utilizando o critério do merecimento. 14 magistrados concorreram. Ao final, a lista tríplice foi formada por Sandra Elali, Cícero Martins e Cornélio Alves, que recebeu a maior pontuação e figurou pela terceira vez na lista, o que garantiu a nomeação para a vaga. Fizemos o possível para nos aproximar melhor da liberdade de escolha dentro das normas estatuídas pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Lei de Organização, pela Lei Orgânica da Magistratura. A íntegra dos votos pode ser acessada no site do TJRN. A posse do juiz Cornélio Alves para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do desembargador Aderson Silvino aconteceu na manhã seguinte à nomeação. Cornélio Alves tem 27 anos de experiência como juiz. A solenidade foi acompanhada pelos familiares do novo desembargador. A gente julgar é trabalhar, limpar o gabinete. Né? Eu sempre trabalhei assim no primeiro grau e quero continuar assim, com aquela mesma força, com a mesma dedicação e de fazer uma prestação judicional rápida, né? É isso que o judicionado precisa. Entre os pontos mais debatidos durante a reformulação do Código de Processo Civil brasileiro estão as mudanças na regulação dos poderes e dos deveres dos magistrados. Confira agora quais as principais novidades trazidas pelo Código na quarta reportagem da série sobre o novo CPC. É no Código de Processo Civil onde estão descritos os poderes, deveres e as responsabilidades legais dos juízes. Um capítulo inteiro é dedicado à atuação dos magistrados. O novo CPC trouxe mudanças significativas a esse capítulo. O objetivo foi adequar a rotina de trabalho da magistratura às determinações já previstas na Constituição Federal. Você tinha que atribuir os fatos efetivamente e justificar por que esses fatos estão imiscuídos, estão inseridos naquele instituto jurídico ou estão inseridos naquela norma jurídica. Mas isso já era uma obrigação constitucional que o juiz já possuía. Então, qual é o grande benefício do Código de Processo? É ter instituído expressamente essa previsão, que já era uma previsão constitucional, mas que ele trouxe agora de uma forma expressa e de uma forma cogente para a utilização no dia a dia daqueles que utilizam o Código de Processo Civil. A maneira de fundamentar as sentenças está entre as principais mudanças. Com o novo CPC, as decisões judiciais devem enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes no processo. Com a nova regra do CPC, o que se tem é a necessidade de se expressar uma fundamentação que também considere toda a motivação trazida pelas partes. Então, quer dizer, não basta que o juiz diga aonde se situa o convencimento que se viu de base para a sentença. É necessário que ele apresente esse convencimento, mas, sobretudo, que ele seja capaz de também enfrentar as razões trazidas pelas partes ao processo.
Com o objetivo de dar mais segurança jurídica e, principalmente, agilizar o julgamento de demandas repetitivas, o novo CPC traz a valorização dos precedentes. Isso significa que os magistrados devem seguir a jurisprudência das instâncias superiores. As pessoas exigem hoje uma resposta do judiciário de muito mais celeridade. Isso faz com que haja a necessidade de criar mecanismos como a uniformização da jurisprudência. Agora, a partir do momento em que eu tenho que fundamentar questões novas que foram suscitadas no processo, e se essa questão é nova o suficiente para não se enquadrar naquela uniformização da jurisprudência, o juiz terá que dar uma resposta para aquilo e aquilo não irá se enquadrar na uniformização da jurisprudência. Ou seja, não engessará o pensamento, a livre iniciativa do juiz em achar um convencimento adequado e legal para dar resposta ao judiciário. O julgamento por ordem cronológica também afeta a rotina do magistrado. Esse foi um dos pontos mais polêmicos durante a reformulação, quando se questionou a interferência na autonomia e poder de decisão do magistrado. Todos os processos que estão conclusos para o juiz sentenciar estarão numa lista, não é verdade? E essa lista, ela deverá ser obedecida pelo juiz. Nós vamos ter uma lista de preferências também. Nós temos a lista geral, que vai obedecer essa ordem, e tem as listas de preferência. E temos outra lista também, que eu poderia dizer que seria a lista das exceções, que vão ter. Como, por exemplo, os processos que forem concluídos em audiência, por exemplo. O juiz já se encontra em condições de prolatar a sentença em audiência, ele não precisará obedecer à lista. Acontece que existem situações que são mais recentes, casos que são trazidos ao Poder Judiciário através de ações ajuizadas mais recentes e que o nível de controvérsia e mesmo o grau de violação a determinados direitos, como são os casos dos direitos fundamentais, exige que o juiz decida com mais rapidez esses casos. Quer dizer, muitas vezes eu tenho um processo que pode tramitar há muito mais tempo, mas trata exclusivamente de questões patrimoniais, por exemplo, e um outro mais recente que, na verdade, estabeleça uma controvérsia em torno, por exemplo, de um direito fundamental, como o direito à saúde, como o acesso à educação, como o direito à habitação. Ora, em situações como essa, como priorizar o aspecto cronológico? Quer dizer, priorizar a cronologia em detrimento da natureza do direito é algo muito perigoso. A empresa FAM Empreendimentos e Construção Limitada foi condenada a indenizar em R$6 mil como reparação por danos morais uma cliente que comprou imóvel em Mossoró, que apresentava defeito no sistema de gás. O defeito impediu os moradores de utilizar o fogão, causando diversos transtornos por vários meses. Para a juíza Daniela Rosado do Amaral Duarte, em substituição legal na 5ª Vara Civil de Mossoró, antes da entrega do imóvel, a construtora deveria ter se assegurado que o sistema de gás, essencial para os moradores, estava em perfeitas condições de uso. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte formalizou a adesão à Câmara de Gestores de Precatórios. A Câmara, que é nacional, promove a troca de experiências entre os 27 tribunais estaduais do país. A ideia é melhorar a atividade de pagamento dos precatórios. As reuniões são trimestrais. Os integrantes debatem ideias bem-sucedidas que já estejam sendo aplicadas em cada tribunal. Entre os benefícios já compartilhados e implementados estão o encaminhamento da lista de inadimplentes ao Tribunal de Contas, realizado no Rio Grande do Norte e replicado lá em Rondônia. Atualmente, 9 mil processos relacionados a precatórios e requisições de pequeno valor tramitam no TJ Potiguar. Depois do intervalo, as estratégias para difundir e facilitar o uso do processo judicial eletrônico e as comemorações no Rio Grande do Norte dos 70 anos da Justiça Eleitoral. Aproveite este tempo para acessar a nossa página no Facebook e conferir os destaques do Judiciário Potiguar. Compartilhe nossas postagens e deixe comentários. Opine sobre os temas da sua preferência. Justiça e você volta já. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte realizou uma sessão solene em homenagem aos 70 anos da Justiça Eleitoral no Brasil.
Além dos magistrados e representantes do Ministério Público, integrantes da Corte Eleitoral, o evento contou também com as presenças do governador do estado e do presidente do TJRN. As diferentes urnas expostas no hall de entrada da Corte Eleitoral são uma pequena amostra da história das eleições no Brasil. A evolução do processo eleitoral é motivo de orgulho para todos os brasileiros. A segurança nas eleições foi um dos destaques no aniversário de 70 anos. Os avanços são enormes. A partir do Estado Novo, em 1937, com Getúlio Vargas deflagrando uma ditadura que perdurou até o ano de 45, 46, nós tivemos a redemocratização das instituições brasileiras. E, como tal, o órgão responsável pela legitimidade do voto. De lá para cá, nós só temos ganho. O último ganho foi a biometria. De sorte que a Justiça está de parabéns com esses 70 anos de redemocratização. A solenidade marcou os 70 anos ininterruptos da Justiça Eleitoral brasileira. A vice-presidente e corregedora do TRE, desembargadora Zeneide Bezerra, relembrou momentos importantes para a democracia do nosso país e evidenciou as atividades realizadas junto à corregedoria. A gente enveredou por um caminho social de mostrar ao tribunal, de abrir o TRE às escolas públicas, às faculdades, às universidades, que é onde é o esteio maior de toda a cidadania. A Justiça Eleitoral brasileira foi criada em 1932, mas durante a era Vargas, de 1937 a 45, teve as atividades suspensas. A reinstalação aconteceu ao fim do governo de Getúlio, quando um novo Código Eleitoral foi criado. História que ganhou até selo e carimbo comemorativos. A criação foi do Ministério das Comunicações e da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. São mais de 8.000 selos que serão anexados às correspondências em todo o país durante 2 meses. Esse carimbo ele vai ficar na agência Cidade Alta, ali na Rio Branco, e todas as correspondências que forem postadas durante 60 dias vão levar esse carimbo do TRE, mundo afora. E os 8.000 selos que o TRE adquiriu, ele vai colocar em suas correspondências e onde elas circularem, lá estará a marca do TRE e 70 anos da Justiça Eleitoral. Os servidores inativos foram lembrados durante a sessão solene. O seu Tarcísio representou aqueles que prestaram serviço e colaboraram para a consolidação do mais seguro processo eleitoral do mundo. Sempre foi muita satisfação trabalhar, um ambiente muito bom, muito agradável, com um coleguismo reinando entre todos. E hoje nós estamos rodeados de muitos jovens, porque o quadro está bastante renovado e esses jovens nos impulsionam cada vez mais a trabalhar com mais afinco, com mais prazer. A coordenadora de Educação e Desenvolvimento do TRE, Liranita Ribeiro, representou os funcionários da Ativa. É muito gratificante trabalhar na gestão de pessoas e com capacitação de servidores. E nossa área também abrange a parte de progressão de servidores, lotação de servidores. Então, nosso foco ele é muito voltado para as pessoas e para a satisfação do servidor que trabalha aqui nessa instituição. Entre as autoridades que compareceram ao Pleno do TRE em Natal, o governador do estado, Robson Faria, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Cláudio Santos, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o deputado Ezequiel Ferreira, e representantes das Forças Armadas e do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. É momento de alegria, de confraternização, mas acima de tudo de reconhecimento do belo trabalho que o TRE vem fazendo ao longo desses 70 anos. Estive aqui servindo a Justiça Eleitoral durante 4 anos, 2 anos como presidente, 2 anos como vice-presidente, e vejo que a cada gestão a Justiça tem evoluído, tem se solidificado, tem dado mais consistência, não apenas à administração das eleições, mas também às suas decisões jurisdicionais. Fico feliz, por fim, pelo fato de ter 2 colegas extremamente competentes hoje na direção desta justiça especializada, que são o doutor Vigílio Macedo e a doutora Zeneide Bezerra, que estão fazendo um belíssimo trabalho em prol da democracia no Rio Grande do Norte. A placa
placa comemorativa aos 70 anos de atividades do TRE foi descerrada ao final da cerimônia. Para o presidente do tribunal, os próximos anos devem ser de continuidade do trabalho que já é feito com rigor e transparência. A consolidação do voto eletrônico vai realmente fechar o ciclo, me parece, da verdadeira importância da justiça eleitoral. As novas ações planejadas para desenvolver e facilitar o uso do processo judicial eletrônico são o nosso assunto agora. O convidado de hoje do Justiça e Você é o juiz coordenador do Comitê Gestor do PJE, Cleudson de Araújo Vale. Doutor Cleudson, é uma satisfação recebê-lo. Igualmente, André. Como é que está esse trabalho? Bom, nós estamos agora na fase de execução do projeto de formação de multiplicadores, que visa difundir o conhecimento do sistema dentro da instituição, porque, segundo a informática, nós não temos ainda um conhecimento consolidado dos servidores e dos usuários internos na utilização do sistema. E isso precisa ser um passo para o aprimoramento do sistema. Então, nós estamos agora nessa fase em que os magistrados vão indicar um multiplicador, e esse multiplicador ele receberá um treinamento, provavelmente nos meses de agosto e setembro, e então vão desenvolver os trabalhos tanto da vara, de aprimorar o conhecimento dentro da vara, quanto receber os conhecimentos da equipe do PJE, através do treinamento e através de contatos feitos sob demanda com a equipe do PJE. Há também um projeto para a implantação de uma nova versão do PJE. Isso, a parte de informática ela nos informou que é preciso que os servidores usuários internos eles testem as versões para que digam como está o funcionamento daquela versão, porque ninguém mais adequado para informar como está funcionando a versão, senão o próprio usuário. Então, os usuários externos, que a gente chama externos, mas todos pertencem a um conjunto da justiça. No caso, a OAB, as procuradorias, o Ministério Público, eles testam as versões, eles pedem um tempo, podem testar, eles vão lá dentro da informática, eles levam seus servidores lá, esses servidores testam aquelas versões, sugerem aprimoramentos, e então a gente precisa também ter isso no âmbito do usuário interno, que haja uma maior participação dos usuários internos nesse aprimoramento do sistema. Então o objetivo dessa formação desses multiplicadores é criar uma pessoa que possa produzir o conhecimento dentro do PJE e trazer esse conhecimento para a vara. Então ele vai levar o conhecimento da vara, das rotinas da secretaria e das dificuldades da secretaria para dentro da informática e vai trazer da informática as soluções para dentro da sua vara. Então por isso que é um multiplicador por vara. Lembrando que a finalidade é acelerar os processos. O resultado final, com o funcionamento do sistema ele adequado a todos os usuários, nós teremos um sistema que funciona melhor. Então, as tarefas são resolvidas em menor tempo. E no impacto final, nós pretendemos ter um resultado de melhor celeridade na tramitação dos processos. Até porque, quando eles trouxerem as informações das rotinas de secretaria para dentro da informática, eles vão aprimorar o fluxo interno do sistema, que é como os processos caminham entre pastas virtuais, caixas virtuais dentro do sistema. Então, eles vão aprimorar esse caminho, que hoje foi feito por servidores, mas por poucos servidores muito empenhados, mas nós precisamos ter uma individualização, um aprimoramento das varas, até porque com o tempo novas soluções com relação a processo existem, começam a surgir, então a gente vai ter que aprimorar esses fluxos internos. E só quem pode fazer esse aprimoramento são servidores da atividade fim. Que lidam com isso diariamente. Então, por isso que o nosso multiplicador ele tem que ter um conhecimento da rotina da secretaria. É um dos requisitos que nós pedimos aos juízes que, quando fossem indicar, os servidores que indicassem considerando esse critério, entre outros critérios, trabalho em equipe, ele ser usuário do PJE efetivamente, ele ser aquele servidor que se empenha em usar o sistema, porque algumas atividades podem estar fora do sistema. Então nós pedimos que ele tenha esse perfil, essas características. Até porque também a virtualização dos processos é um caminho sem volta. A nossa conjuntura em termos de processo, devido ao acervo ser numeroso, nós precisamos ter essa disponibilidade do processo.
Então, assim, é muito difícil tratar com uma vara que tenha 10 mil processos e a gente, toda vez que precisar fazer algo no processo, tem que buscá-lo numa prateleira. Fisicamente numa prateleira. Levá-lo ao gabinete do juiz, trazer de volta, folhear. Então, a gente tem o processo eletrônico, ele tem a vantagem de ser indexado. Então, nós sabemos onde está o documento. Basta ir no índice do processo e buscá-lo, buscar a informação automaticamente. Doutor Cleudson, muito obrigada por ter vindo. Boa sorte nessa nova fase do PJE e nessa fase de treinamento para que o cidadão tenha o retorno desse trabalho. Obrigado, André. Até a próxima. Até a próxima. E o Justiça e Você volta na semana que vem, mas você pode continuar acompanhando as principais notícias do Poder Judiciário no site do TJRN ou pelas redes sociais. E pela internet você também pode rever o programa, deixar comentários e sugestões de temas para as nossas reportagens e também para as nossas entrevistas. Obrigada pela audiência e até o programa que vem.